Olá, galerinha. Tudo em paz? Perfeito. Então vamos seguir aqui com o nosso curso, né, de algoritmos e programação. A gente dando uma olhada aqui na nossa playlist, nós já temos aqui até então 13 vídeos. Nós começamos aqui nossa primeira semana falando sobre o pensamento computacional e qual é o nosso grande papel para a sociedade como um todo, né, com a nossa profissão, o que a gente se propõe e o que a gente faz, né? E a gente está olhando aqui, está até aqui o resumo do primeiro vídeo, né, que fala o seguinte: bons programadores, né, são bons resolvedores de problemas. Então, essa é uma frase para a gente fazer essa retomada aqui no início de 2021 sobre isso. Então, para que a gente concretize, a gente dê uma olhada aqui nas etapas de resolução de um problema, que você tem que entender o contexto, quais são os dados, classificação dos dados, para que você possa elaborar o problema. Para então que você possa pensar numa solução criativa ou não, mas que pense numa solução para encaminhar a concretização, a materialização disso por meio de uma linguagem de programação. Foi quando a gente já entrou no programa, na disciplina de programação, então a gente vai aprender a programar, declarar variáveis, trabalhar com operadores, com tipos de dados, e a gente ouviu tudo isso aqui nessas primeiras semanas de aula, a gente foi até as funções. E em funções a gente fez um trabalho aqui maravilhoso, então vocês compreenderam como definir uma função, né? A forma mais simples, mais básica de uma função, que ela tem nome, que ela tem parâmetros, né? E pode ter retorno, e ela faz um trabalho específico, quais são os grandes benefícios das funções. Ok, na aula de hoje a gente vai prosseguir para o próximo tópico aqui do nosso curso, só lembrando que o livro de referência que a gente está utilizando é o Pense Python, tá bom? Ele é bem legal e é gratuito. E é muito bom para quem está aprendendo Python e está aprendendo a programar. Pense Python, bota no Google, vai direto. Nós vamos para o capítulo hoje sobre condicionais, né? As famosas condicionais. O que significa isso, né, para a gente nessa nossa jornada de ser resolvedores de problemas? Perfeito, é o seguinte. Quando você identificou um problema e propôs uma solução, você vai executar uma sequência de instruções, certo? Ou seja, você vai elaborar o seu algoritmo, que é uma sequência de passos ou instruções que devem ser executadas sequencialmente e, ao final, ela vai apresentar a solução esperada. Tá bom? O algoritmo é exatamente isso. Primeiro você recebe esses dados, em seguida você faz essas operações matemáticas, no resultado disso você faz essas outras operações, no final você apresenta esse resultado e vai dar tudo certo, tá bom? Entretanto, os problemas nem sempre podem ser resolvidos com uma sequência contínua de instruções, certo? Como assim contínuas? Linear, né? Vamos usar assim, linear. Ou seja, se você executar sempre isso, sempre vai dar certo. Infelizmente não é assim. Em muitos problemas, ou talvez até em todos, praticamente todos os problemas, já mesmo que saem desses bem básicos, você sempre vai precisar é, decidir sobre um caminho, certo? Se você vai por este ou por aquele caminho baseado em um estado, certo? Então, o que seria esse estado? O estado em programação significa os valores atuais disponíveis para você, ou seja, sobre o que eu posso raciocinar, quais são as minhas variáveis, quais são os meus dados. Pois eu preciso tomar uma decisão aqui se eu vou tomar o que é o caminho A, ou se eu vou tomar aquele que é o caminho B, baseado no estado do momento, ou seja, baseado nos valores das variáveis. E neste momento, o if está sempre relacionado, né, a uma pergunta. Perfeito? A uma pergunta. Cara, se o delta for maior que zero, se o delta for zero, se um valor for negativo, se a pessoa tiver 18 anos, se for homem, se for mulher, se estiver no verão, se for no inverno. Então, a todo momento, a gente precisa tomar decisões. Então, essa tomada de decisão está sempre ligada a uma pergunta, certo? E aí prestem bastante atenção
É nisso aqui. Então você vai ter uma pergunta. Uma pergunta em programação e no dia a dia, no seu dia a dia, ela deve ser uma pergunta desse estilo de decisão, né? Para tomar um caminho A, B ou C, do tipo sim ou não, certo? As perguntas têm que ser do tipo sim ou não. Então, algo deve ser avaliado e esse algo deve me retornar um sim ou não. Porque eu tenho instruções condicionais. Essa palavra condicional significa ela está condicionada a algo ser verdade para que possa acontecer. Vocês bem sabem que eu venho utilizando aqui dois termos desde o começo do curso. O primeiro termo é instrução, que até citei já nesse vídeo aqui, que significa as ordens, né? São as nossas ordens que a gente está dando para o compilador, para o computador em última instância, para ele executar. São as instruções. E nós temos também esse termo expressões. Se você der uma lida lá no nossos capítulos 1 e 2 do livro, você vai ver a diferença disso. Uma instrução já pensando em programação, é uma unidade de código que ela tem um efeito, algo vai acontecer, um valor vai ser armazenado em memória, um valor vai ser lido em memória, uma operação matemática vai ser feita. Então ela tem uma finalidade, tem um fim, algo acabado, tá bom? Já as expressões, elas não são instruções, elas lembram mais as expressões matemáticas. E a grande característica das expressões é que elas têm, né, uma unidade de código que tem valor. Uma expressão sempre pode ser avaliada. Então, 1 mais 1 é uma expressão. Ela pode ser avaliada e ela tem um resultado, que é 2, certo? 5 vezes 4 é uma outra expressão que pode ser avaliada e que tem um valor. E aí você pode compor expressões do jeito que desejar, né? Deixa eu botar aqui outros exemplos de expressão. Você pode ter uma expressão que é 5 mais A vezes 4. Isso é uma expressão. Se A tiver um valor, e ele tem que ter um valor, vai ser multiplicado por 4 e o resultado disso vai ser feito lá. E de que as expressões são compostas? Perfeito. As expressões são compostas de valores, por exemplo, essa expressão que eu escrevi, 5 é um valor, né? 4 é um valor, de variáveis, certo? Variáveis, elas funcionam como se valores fossem, porque elas estão apontando para um local em memória que deve ter um valor. E por operadores, tá bom? Então, expressões são compostas de valores, variáveis e operadores, e elas sempre têm um valor. Aí nós chegamos aqui no nosso contexto às expressões booleanas. O que significa uma expressão? Unidade de código com valor. O que significa uma expressão booleana? Uma unidade de código com valor, entretanto, os valores possíveis dessa expressão, quando ela for avaliada, devem ser valores booleanos. Os valores booleanos são verdadeiro e falso, ok? São verdadeiros e falsos. Essas são as duas opções que a gente pode utilizar. Para que a gente quer isso, essas expressões booleanas? Justamente para que a gente possa tomar decisão. Para que eu possa tomar decisão, eu vou precisar sempre ter uma pergunta. Sempre vou precisar ter uma pergunta. Este valor é positivo? Este valor é negativo? É um número ímpar? A hora do dia é inferior a 12? É 12 ou já é mais de 12? Para que você possa tomar decisões de dar bom dia, de dar boa tarde, de dar boa noite. Então, os softwares, a todo momento, eles fazem essas perguntas e eles utilizam expressões booleanas. Perfeito, professor. Como é que eu faço? Quais são os tipos de operadores que são envolvidos para que eu possa compor uma expressão booleana, para que eu entregue para a estrutura condicional if, para que ele possa tomar essa decisão? São os operadores relacionais. Esses são os principais, a principal forma da gente criar expressões booleanas. E observem como eles, de fato, retornam apenas valores true ou false. As linguagens de programação, esses são os termos devido ao inglês, né? O operador mais comum, né, o operador relacional mais comum, talvez o mais utilizado, ele nem está aqui, né? Veja só, é esse, é o operador de igualdade. Então, em determinado momento, eu posso perguntar o sexo, né, o gênero, o sexo, mas de uma determinada pessoa é M ou é F, vai dar true ou false sempre. Não existe um terceiro valor quando a gente está falando sobre expressões booleanas. A idade é igual a 18, ou é verdade ou não é verdade, certo? Ou é verdade ou não é verdade. A média é maior que 7,
necessariamente ela é maior que 7 ou ela não é maior que 7. Tá bom? Então é muito importante e necessário que vocês compreendam que as expressões booleanas e que os caminhos tratados pelo if têm apenas dois, só tem duas opções, ou é verdade ou não é verdade. E os operadores relacionais têm esse nome porque eles relacionam dois estados, relacionam duas variáveis, os seus valores, para então extrair um valor, né? E esse valor é booleano. A expressão booleana é composta de valores, variáveis e operadores, e os operadores são os operadores relacionais, e outros, né? Mas por enquanto os relacionais. De igualdade, de diferença, maior que, menor que, maior igual, menor igual. Tá bom? Então a gente vai conseguir fazer muitos pequenos problemas com isso e na vida real, nos grandes softwares que você vai fazer, você vai utilizar exatamente esses mesmos operadores. Tudo bem? Além desses operadores, né, para que a gente possa criar as nossas expressões booleanas para então utilizá-las aqui nas nossas condicionais, porque a condicional vai funcionar desse jeito aqui, né? Então eu tenho um determinado if, né? Deixa eu diminuir aqui para a gente. Um if e eu vou ter aqui nele uma instrução, deixa eu reduzir aqui o tamanho do código para que a gente possa fazer uma instrução condicional, certo? Então, assim é a estrutura do if. O if é o seguinte, você tem um fluxo normal de instruções que vai acontecer, mas no meio do caminho eu vou te fazer uma pergunta. Se essa pergunta me retornar true, ou seja, uma expressão booleana que eu vou te passar, eu vou executar essas instruções condicionais. Perfeito? Além da construção de expressões booleanas com os operadores relacionais, no dia a dia a gente pode enfrentar cenários, e vocês já enfrentam isso no decorrer do dia, mais de uma expressão booleana, ou seja, mais de uma condição para que você possa realizar uma determinada atividade. Vamos supor que você ainda é criança e você gostaria de jogar bola, né? E a sua mãe pode elaborar uma estrutura condicional aqui de algoritmos de programação. Sua mãe vai dizer o seguinte, olha, a atividade que você vai fazer, que é jogar bola, ela está condicionada, ela só vai acontecer se, ou seja, você só vai jogar bola se tiver completado a tarefa, completou a tarefa, sim ou não, e for mais do que 5 horas da tarde, devido ao sol, certo? Então, ele tem duas variáveis a olhar. Uma primeira variável é verificar se a tarefa foi completada e a segunda é verificar se já é 5 da tarde, tá bom? Então, neste caso, nós temos obrigatoriamente duas expressões booleanas para poder autorizar. Quando a gente precisa utilizar mais de uma expressão booleana, a gente precisa conectar elas. Então, nós precisamos criar uma expressão booleana composta. Enquanto aqui a gente elabora as expressões booleanas simples, utilizando apenas operadores relacionais, os operadores lógicos, AND, OR e NOR, né? No nosso caso aqui, o NOR, não é nem o NOR, né? Vai ser o NOT, né? Que é o negativo. Eles servem para que a gente possa conectar, né? Esses dois aqui servem para que a gente possa conectar duas expressões booleanas simples e que isso nos gere um resultado final, que é um true ou false, certo? Você já deve ter estudado aí a tabela verdade lá no curso de matemática e é basicamente aquilo que a gente vai fazer. As portas AND e a porta OR, ela significa o seguinte, se você tem duas condições e essas duas condições são obrigatórias, você só vai se tiver terminado a tarefa e se for a partir das 17 horas, então você tem que utilizar o E, que é o AND mesmo, porque as duas são obrigatórias, as duas têm que retornar true para que a estrutura toda retorne true, certo? Entretanto, existem também cenários quando você tem uma série de decisões, né? Não decisões, mas tem uma série de expressões, mas apenas uma delas é suficiente para que você possa executar aquelas instruções, fazer aquela determinada tarefa. Deixa eu ver um cenário que a gente pode pensar aqui nesse contexto doméstico também. Perfeito, vamos lá. Mãe, eu gostaria de jogar bola, né? De jogar bola. Então ela diz o seguinte, olha, você pode jogar bola só a partir das 17 horas ou se a quadra for coberta, certo? Então,
apenas uma dessas duas aí é suficiente para autorizar o cara a jogar bola, bater o futsalzinho dele lá. Se for depois de 17 horas, sendo coberto ou não a quadra, já está autorizado. Ou, se a quadra for coberta, sendo 17 horas ou não, você está autorizado. Então, se as duas forem verdade, você consegue ir. Se apenas uma for verdade, você também vai conseguir ir, tá bom? E o NOT é um operador simples, é um operador que serve para que a gente faça a inversão de uma expressão booleana, né? Isso às vezes é necessário. Você está interessado no inverso da avaliação de uma determinada expressão booleana, tá bom, gente? Então a gente vai já para o código aqui para a gente compreender como é que essa execução condicional funciona. Mas antes disso, para que a gente use slide somente nesse vídeo, a gente pode fazer uma série de composições aqui com o if, né? A primeira questão é a seguinte: certo, se a expressão booleana retornar true, eu vou executar um conjunto de instruções condicionais que estão abraçadas pelo if. E se ela retornar false? Você tem umas instruções específicas para este cenário ou o programa deve seguir seu fluxo normal? Se o programa deve seguir o fluxo normal com instruções que vão ser executadas independentemente, você utiliza apenas o if com a sua expressão booleana aqui do lado, com a sua pergunta, tá bom? Mas caso você também tenha interesse na negativa, aí a gente tem o irmãozinho do if, que é o else, tá bom? Então, if else, você direto trabalha com isso. Se for verdade, você vai fazer isso. Se não for verdade, você vai fazer aquilo. Se a expressão booleana que você entregou para o if retornar true, execute as instruções abraçadas pelo if. Caso contrário, execute pelo else. Isso se você tiver interesse específico de quando aquilo for negativo. Se você tem interesse apenas quando for positivo, você utiliza apenas o if. Beleza. Outra questão que aparece bastante é o seguinte. O if eu compreendi, professor, que o if você entrega para ele uma expressão booleana, beleza? E você elenca uma série de passos que só serão executados se essa expressão booleana for avaliada como true. Você também, opcionalmente, pode colocar um outro conjunto de instruções que também são condicionais, mas elas estão condicionadas a ser falso, né? Ou seja, se for verdade é aquele conjunto de instruções, se for falso é esse. Se você não tem esse conjunto, você bota somente o if. Mas isso pode me limitar. Como assim limitar? Porque nem sempre tem apenas dois caminhos. Por exemplo, o imposto de renda no governo federal, ele não tem apenas duas opções. Não é só quem ganha acima de 5 mil reais paga determinado imposto, quem ganha menos paga outro imposto. Não é um simples if e else. Por que não é um simples esse if? Porque ele é mais estratificado, ele é mais aberto que isso. E aí você vai ficar, poxa, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu só tenho duas opções, eu só consigo dividir em dois pedaços, quando for true, quando não for. E o imposto de renda, ele tem umas faixas maiores. Então a primeira faixa, inferior a 1.900, se eu não estiver enganado, você é isento, o imposto é zero. De 1.900 até um determinado outro valor lá, entre 2 e 3 mil reais, você paga um outro percentual de imposto de renda, que é 7,5%, tem 15%, tem 22,5%, tem 27,5% para quem ganha um pouquinho mais de 5 a 6 mil reais. Como é que você traça essa quantidade de caminhos? Cada uma tem uma opção. Beleza, o caminho é o seguinte. Sempre quando você chegar, você vai fazer a primeira pergunta para dividir o mundo de opções em apenas duas. A renda é menor que 1.900 ou não é? Sim, é menor que 1.900. Ok, então não haverá incidência de imposto de renda. Você joga ali do lado. E aí você faz uma nova pergunta. Cara, eu já sei que ela não é menor que 1.900, ou seja, ela é de 1.900 para cima. Agora, neste outro mundo, eu vou dividi-lo novamente. Ok, então se ela não é menor que 1.900, ela é menor do que 3.000, então eu já consigo ter agora três caminhos. A primeira pergunta me diz se ele é inferior a 1.900. A segunda já vai dividir em opções de 1.900 a 3.000 e de 3.000 até o infinito. E assim você pode ir quebrando o mundo em pedaços, tá bom? Para isso, a gente pode utilizar uma estrutura, e todas as linguagens de programação têm, as estruturas encadeadas. Então,
A cada novo false, presta atenção, o primeiro if ele vai lidar com a primeira verdade. Se aquilo for verdade, essas instruções serão feitas. E aí você retira daquela verdade todo o mundo do false. E o mundo do falso você vai criar um elif, ou seja, eu sei que isso não é verdade. Considerando que isso não é verdade, eu quero fazer uma nova pergunta sobre esse mundo não verdade, tá bom? Que é o elif. E você pode colocar esse elif, é um else if, tá bom? Em Python ele fica compactado, chamado, contraído, né? E fica elif. E aí você pode dividir, fazer novas e novas perguntas. E desta forma, a gente consegue fazer a quantidade de caminhos que desejar. Então vejam só, pessoas de até 12 anos vão fazer isso. De 12 até 18 vão fazer aquilo e acima de 18 vão fazer um outro cenário. Vamos supor que você divide as cadeiras do cinema baseado na idade, né? Então você quer botar os menores de 12 anos num setor, os de até 18, né, menos de 18 no outro setor e os demais no outro setor lá mais distante. Como seria essa estrutura condicional, né? Vou até abrir aqui para a gente fazer. Então seria basicamente assim. Deixa eu botar aqui Python só para a gente ficar no nosso código. Então para cada pessoa você vai ter a idade lá da pessoa, né? Você vai pedir a idade da pessoa, tudo bem, não vou executar esse código aqui, né? Só botar o que interessa para a gente. Então, se você quer botar num determinado qual é o setor, né? Você quer decidir qual é o setor da pessoa lá no cinema. Então, vai fazer o seguinte. O primeiro mundo, aí você tem que elaborar a sequência de perguntas. O primeiro mundo que eu estou interessado são das crianças, né? São das pessoas de até 12 anos de idade. Para saber se tem até 12 anos de idade, eu pergunto. A idade, ela é menor ou igual a 12? Certo? Menor ou igual a 12? Então, isso vai me fazer levar para o setor A. Beleza, então, de todas as possibilidades de idade, né, de 0 até 120 anos, por exemplo, eu dividi neste momento as idades em dois mundos. Os menores iguais a 12, 12, 11, 10 para 0. E de 12 para cima, dividi em dois mundos. Só que essas outras pessoas, se eu botar o else aqui, todas iriam para o setor B, certo? Só que eu tenho 3 setores, então aqui ficaram uma pessoa de 13 anos, uma pessoa de 18, uma pessoa de 70 anos, uma pessoa de 80 anos. Ficaram no setor B. Só que não, eu preciso estratificar mais ainda. Ah, beleza, então aqui na linha 6 eu vou jogar aqui um if else, né? Na verdade um else if, né? E faço uma nova pergunta. Cara, qual é a verdade que eu já tenho aqui no 6? A verdade que eu tenho é que a idade não é menor ou igual a 12. Então, necessariamente, ela é maior que 12, tá bom? Em Python a gente pode contrair, pode não, deve contrair. Então, eu faço o seguinte, você pode... então eu posso perguntar assim, né, professor? Então, se idade maior que 12 e idade menor que 18, isso vai para o setor B. Então, eu já estou dividindo aqui, pegando esse fragmento. Sim, você poderia fazer isso. Mas aqui tem um problema, né? Não é um problema, é uma questão lógica. Qual é a verdade que você já tem aqui na linha 6? A verdade que você tem é que é maior que 12. O que não é menor ou igual a 12, obrigatoriamente é maior que 12. Repete essa frase devagarinho aí, né? Isso é a verdade. Se não for menor ou igual a 12, ela é maior que 12. Então, isso já é verdade, eu não preciso perguntar. Cara, se não... Então, você vai ler assim. Se a idade for menor ou igual a 12, setor A. Se não, ou seja, se ela não é menor ou igual a 12, eu vou fazer uma outra pergunta apenas. Cara, se ela não é menor ou igual a 12, ela é menor que 18? Ela é menor que 18? Sim, então vai para o setor B. E neste momento, o mundo estava dividido em idades de 12 para baixo e maiores que 12. Agora eu peguei e já tenho um outro fatiamento. Nós temos o mundo menor ou igual a 12, nós temos o mundo menor que 18 e, ao mesmo tempo, ele não se encaixa nisso, ele é maior que 12. Então, todo mundo que estiver com a idade 13, ou maior que 12, né, 13, até 17, vai cair no setor B. E os demais, como eu não quero mais estratificar, irão para o setor C. Observem que agora a gente consegue quebrar esse mundo, mesmo as expressões booleanas sendo apenas true ou false, em quantos pedaços desejar. Porque sempre você vai ter um mundo falso para você quebrar. Tudo isso aqui, ó, da linha 6 à linha 9, é o mundo falso de A.
Um pedaço de A, quando for verdade, ele vai virar A, o setor vai ser A. Mas todo mundo falso para esta expressão booleana aqui, ele está aqui e eu posso sair quebrando ele em quantos pedaços eu desejar. Perfeito, gente? Então, as condicionais são maravilhosas. Enquanto mais você treinar, a gente vai treinar bastante nosso curso, é muito prático. Vai ficar mais claro para você. Uma outra questão que a gente pode fazer, isso é absolutamente normal, dentro de um if você pode colocar várias instruções, chamar função, pode fazer o que desejar. São instruções diversas. Tudo que for instrução válida pode acontecer. Inclusive, você pode colocar um outro if dentro de um if. Então, lá pelas tantas aqui, se você está fazendo aqui, vamos dar um exemplo aqui bem tranquilo. Você, além de querer segmentar entre idade, né, os meninos aqui e as meninas de 13 até 18, você quer separar, né, em um lado leste e um lado oeste, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, olha, beleza, você recebe a idade e recebe o sexo aqui só para saber se é M ou F, né, masculino ou feminino. Então, para essa galera de 13 até 18 anos, você quer separar meninos e meninas. Então, você coloca se sexo, veja só, igual a masculino, certo? Vejam só, você vai para o setor B leste. Caso contrário, vejam só, eu não vou nem perguntar elif sexo igual a F, porque as únicas duas opções que eu tenho são M e F, né? Leste e oeste. E aqui é uma estrutura absolutamente válida, absolutamente válida. Então isso aqui são instruções condicionais a esta pergunta. E aqui dentro você tem um contexto específico que você precisou tomar uma outra decisão. Então você se imagina diretamente no cinema. Olha, é o seguinte, menores de 12 anos, fica aqui até esta fileira. Os menores, os que não forem, né, menor que 12, mas também não forem maior que 18, 18 ou mais fica aqui no meio. E a galera que tem 18 ou mais vai para o final, tá bom? Entretanto, na hora que você chega ali no meio, né, você tem 14 anos, tem outra pessoa dizendo o seguinte, olha, as meninas ficam daquele lado e os meninos desse lado, tá bom? Então a gente conseguiu representar tudo isso aqui por meio de expressões condicionais. If, elif e else, e ainda com o if dentro do outro, dentro de um outro elif, ou dentro de um else, ou dentro de um if, porque se você tiver cenários específicos. Tudo bem, galera? Então, acho que a gente viu aqui toda a teoria necessária para que a gente possa cair no código, tá bom? Então, aqui no nosso próximo vídeo, a gente vai programar, pegar umas questõezinhas aqui do URI e ir treinando. Onde que você vai ler mais sobre isso, né? Mais uma vez, você abre o Google, bota o Pense Python. É bom porque ele já vai explicando aqui algumas coisinhas para você diretamente em Python. Você vem aqui no capítulo 5, que trata sobre condicionais e recursividade. A recursividade fica mais para frente. E logo aqui no começo ele começa a falar sobre as expressões booleanas, você dá uma lida, compreende, observa os tipos de dados booleanos true e false e como isso é uma expressão booleana e ela é avaliada da sempre true ou false. Beleza? O tipo de dado é o bool, né? O nome dele lá em Python é isso. Tem os demais operadores que eu mostrei aqui para vocês. Os operadores lógicos, né? O AND e o OR, para que você possa fazer a composição. Aqui no 5.4 você vai lendo devagarinho, né? Execução condicional, que é quando você tem uma instrução que está abraçada por um if, com fluxo alternativo, com else. E observem sempre, gente, que você não precisa estar fazendo duas perguntas a todo momento. Observem que quando você faz uma pergunta utilizando a expressão booleana, tem o mundo verdade e o mundo que não é verdade, o mundo true, o mundo false. Então, na maioria das vezes, o outro mundo já é uma resposta. Então, se um número não é ímpar, necessariamente ele é par. Você não precisa perguntar se ele é par. Você pergunta se ele é ímpar ou se ele é par. Certo? Então você pergunta, ele é par? Pronto. Se ele não é par, ele é um número ímpar. Então, ele é maior que 18? Se não, ele é menor. Já é isso, você não precisa perguntar novamente, né? Você não precisa, isso dá mais leitura para o seu código. As encadeadas, que acabei de mostrar para vocês, então você verifica se um x ele é menor que y, então x é menor que y. Ou não, o x é maior que y, x é maior que y. O que sobra de opções quando você faz essa pergunta entre dois números, né? Número A é maior que o número B? Não.
Sobram quais opções? Ele pode ser menor ou igual. Então tem mais duas opções. Por isso que aqui você tem três opções quando você compara números. Ele pode ser menor, ele pode ser maior. O que sobra se não for maior nem menor? Eles são iguais, tá bom? Esse cenário é muito comum. E se tiver quatro opções, você tem que conseguir estratificar cada uma das opções e a cada momento você olha uma delas, tá bom? E as condições alinhadas que eu acabei de demonstrar para vocês. Perfeito? Então essa nossa primeira aula foi sobre condicionais e a gente na próxima aula é código. Perfeito?